Agora é hora de conversar com o Altair Magain. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Altair. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre as emendas dos deputados à proposta de reforma administrativa. Como o governo recebeu esse novo texto, hein, Altair? Conta pra gente. Então, bom dia a você, Vanessa. Bom dia a você que acordou cedo e nos prestigia com a sua audiência. Nesses primeiros dias, o governo ainda prefere adotar um pouco de silêncio, um pouco de cautela em relação a esse assunto. Não há, de acordo com interlocutores lá do governo do estado, do governador Carlos Moisés, problemas em aceitar alguns ajustes. O problema é se esse novo texto da reforma mexer de uma maneira que inviabilize a proposta. O discurso no centro administrativo é que essa reforma ela já foi testada, ela vem sendo testada desde o primeiro dia de governo. Ainda conforme a análise, ela é positiva. Lá dentro do governo se entende que esses ajustes melhoraram um pouco a máquina pública. Uma outra questão, eu conversei ontem, em dois momentos, no começo da tarde e no início da noite, com o coordenador da equipe de transição e um dos principais autores da reforma administrativa, que é o professor Luiz Felipe Ferreira. Ele ainda estava analisando essas mudanças, né? Enfim, é mais um dos que preferiu adotar um tom de cautela. Ele teve ontem num evento em Blumenau sobre transparência e combate à corrupção. Aliás, a Controladoria Geral do Estado, que é essa pasta que vai ser criada aí por meio da reforma e que deve ser, né, o governador já anunciou que será conduzida, vai ser tocada aí pelo professor Ferreira, ela é uma das que teve um maior ataque, podemos dizer assim, dos deputados por meio das suas emendas, deram uma boa esvaziada na controladoria, que depois vai ter que ser reorganizada. Ela recém está sendo criada, vai ter que ser reorganizada, aí sim por uma lei mais específica em relação a ela, Vanessa. Altair, vamos falar de outro assunto também, porque está preocupando muito os municípios catarinenses, que é a mudança no programa Mais Médicos, né? Exatamente. A preocupação dos prefeitos catarinenses com o rumo dos Mais Médicos, ela só aumentou, vem aumentando desde segunda-feira, quando o governo federal lançou um edital, é o segundo edital do programa Mais Médicos aí desde o governo Jair Bolsonaro. Lá no ano passado, em novembro, teve aquele rompimento, né? Antes o programa era tocado aí pelos médicos cubanos e aí teve um rompimento também por questões ideológicas, questões políticas, mas isso a gente tem que medir o que interessa para a população, o impacto para o cidadão que precisa da saúde. E aqui em Santa Catarina, nesse segundo edital, apenas 6 cidades estão dentro desses critérios. Então, o Estado seria penalizado por ter melhores índices de desenvolvimento humano, que é um dos critérios aí para a organização dos municípios que podem ou não ser atendidos. Mais uma vez, o Estado de Santa Catarina vai ser preterido em nome de outras unidades da federação. Tem uma conta que é mais ou menos assim: a cada R$100 em impostos que nós pagamos, R$18 voltam em investimentos para Santa Catarina. Que bom que a situação aqui no estado seja um pouquinho mais privilegiada, um pouquinho melhor, mas não dá para aceitar essa pré-definição de que Santa Catarina seja aí um oásis no país e que não precise da atenção merecida, devida do poder público da esfera federal. Então não é só mais médicos, é mais Santa Catarina como um todo, e aí principalmente as nossas representatividades políticas precisam cobrar um pouco mais do governo federal nesse sentido. Por hoje era isso, Altair? Era isso. Então, bom dia para você, uma ótima sexta-feira. Bom dia e um bom fim de semana a todos. Até